cantando aleluia, Santo é o Senhor. E aí galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Pod Cristos. E hoje vai ser um dia muito especial, vamos falar sobre evangelização, sobre missão na igreja local. E é isso aí, né? Vamos ver, esperamos que seja um podcast muito edificante. É isso aí, pessoal. Eu sou o Mário, né? E hoje estamos aqui no segundo episódio do Pod Cristos. E hoje temos um convidado muito especial. E a gente espera que vocês curtam aí bastante esse episódio. A gente é suspeito pra falar, né? Porque vocês já sabem quem que é o convidado, mas a gente é suspeito pra falar, principalmente eu. Verdade. Mas agora, uma salva de palmas da produção, com nosso convidado, com vocês, Pastor Guto. Pastor Guto, obrigado. Deus abençoe, pastor. Obrigado Amém. por aceitar o nosso convite. Valeu. É uma alegria estar aqui no Pod Cristo, né? E eu sou um dos motivadores desse momento aqui. Então eu louvo a Deus por poder agora compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado como experiência, né? De um ministério longo aí já. E já estou aí beirando meus 30 anos de ministério. Então... Amém. Tem história pra contar, pastor? Tem bastante. E eu falei que sou suspeito porque, pra quem não sabe, você é de casa, ele é meu pai, né? Então, não tinha como ele não vir, né, no podcast. Não pode fazer feio hoje, né? Mas então, pastor, eu vou falar, né? Oi? Parceiros. Assim, antes da gente começar a nossa conversa mesmo, a gente queria agradecer pelos nossos parceiros que estão ajudando nesse episódio de hoje. Então, a gente já queria agradecer ao Matheus, junto com a Ribeira Plus, a Criativos, né? Que são as empresas dele que estão aqui concedendo esse espaço tão legal, que hoje a gente deu uma mudada, né? Mas cara nova. E esse espaço tem nos abençoado pra caramba, então agradecer eles, o Matheus, que está nos ajudando na live também. Agradecer a mãe do André também, que tá ajudando a gente no cenário também, com as coisas das estantes e tal. E acho que... A Dualtech, né? Isso, Dualtech também. Com o André. O André. Toda a equipe aí. Nossa equipe, né? Exatamente, também. nossa equipe aqui, que a gente já quer chamar agora pra vir aqui dar um oi pro pessoal. Vem aqui, André. Que é as pessoas que fazem acontecer também. André Davis. É o pessoal dos bastidores, né? Salve, galera. Aqui é o André, da Primeira de Registro. Tamo junto aí, viu? Vem aqui, Felipe. Vem aqui. E o Felipe Dá um oi pro Dário pessoal também. Felipão aqui das Deus câmeras. abençoe a vida desses meninos. Sou o Felipe da Igreja do Ipanema. É isso aí. Bênção. Bom, mas então a gente queria iniciar nossa conversa falando pra você se apresentar, né? Fala aí. Pra quem não conhece o pastor Guto, quem é o pastor Guto, trabalho, família, a palavra é sua, pastor. Tá bem. Eu sou, então, meu nome é Augusto Batista Lucas, né? Mas ninguém conhece pelo nome, Verdade. mas pelo apelido Pastor Guto. E sou casado com a Flávia, tenho o Isaac, a Letícia e o Caleb de filhos, né? São 3 filhos abençoados e o Isaac é o mais novo. E então... Vovô? Sou avô também, né? O Santiago, né? Um beijão pro meu neto Santiago, lá em Londrina. A Letícia e o Caleb moram em Londrina, né? E só o Caleb mora aqui em Registro com a gente, né? Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema. Já estou ali na igreja há uns 13 anos e há 16 aqui em Registro. Então a gente já tem uma temporada boa aí com Ipanema, né? E Amém. A gente está plantando igreja também, além de Ipanema, na Igreja Presbiteriana Vista Verde, lá atrás da Vila da Palha. Uma experiência também recente aí para a gente poder falar desse assunto hoje. Vocês querem ouvir sobre evangelização? Sim. Então, Vista Verde é para nós aí já uma experiência da igreja local onde nós estamos. Muito especial. Bacana. E, assim, a gente sabe que você é pastor, né? E como cristão, conhecendo um pouco da sua história, a gente sabe que você não nasceu na igreja, né? Assim, a presbiteriana.
Então a gente queria saber como é que foi mais ou menos o processo de conversão. Conversão. Da minha família eu fui o último a entregar a vida para Jesus. Sim. E foi uma longa história, porque eu não tinha essa vontade de ir para a igreja. Minha vida era totalmente vivida no mundão mesmo, né? Não era um rapaz assim que se envolvia com coisas más, né, no mundo. Era um jovem normal que de uma família católica e procurava ser assim, ser um bom cidadão, pelo menos, né? Mas eu não via necessidade de ir para uma igreja, de poder entregar minha vida para Jesus e ficar limitado naquilo que eu gostava de fazer, né? E eu achava que eu era livre, e eu não era livre. Na verdade, eu era mais escravo do que livre. E a minha conversão se deu bem depois da juventude, depois que eu já estava casado. E foi num momento muito difícil, num período do casamento, inclusive, que eu senti um desejo muito forte de entrar na igreja presbiteriana de Rancharia. Eu estava passando em frente à igreja e eu senti que Deus tocou a minha vida naquela noite para entrar numa reunião de oração de quarta-feira à noite que acontecia na igreja de Rancharia. Caramba. Aquelas reuniões que, dia de semana, né, vão poucas pessoas orando de 2 em 2. E naquela noite minha mãe estava dentro da igreja com a avó Raquel, já falecida, né? As duas já são falecidas. Mas eu fui entregar a minha vida a Jesus aos pés da minha mãe, que orava por mim por vários anos já. Às 6 horas da manhã eles tinham um grupo de oração na igreja. Minha mãe orava por minha vida, pela vida de todos os filhos, aliás. E Deus me levou nos pés dela para entregar a vida para Jesus. Eu entrei na igreja. Hoje eu sei que é o Espírito Santo que estava fazendo, né, essa obra no meu coração, Sim. me impulsionando a parar o carro, a entrar na igreja. Então foi uma experiência muito, muito impactante, assim. E naquele dia eu dobrei meu joelho diante da minha mãe e falei: mãe, eu quero entregar minha vida para Jesus. Até hoje eu choro. É especial. Marca muito, né, pastor? Marca. Muito emocionante. Cada um tem a sua história de conversão diferente, né? E dali, né, eu comecei... Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da igreja, é interessante citar isso, né? Porque eu fumava, né? Então, eu peguei um maço de cigarro e joguei fora. Nunca mais eu fumei. Ali foi uma libertação de muitas coisas, né? Não só a libertação da minha escravidão, né? Dos meus pecados ali, mas uma libertação mesmo de coisas que me prendiam, né? E que me escravizavam também, né? Como esses costumes, né? De fumar, de beber, todas essas coisas que nós achávamos que era livre fazendo tudo isso, né? E a gente percebeu que nós éramos muito escravizados mesmo nos nossos pecados. E hoje em dia essa ideia é totalmente distorcida, né? Que a gente acha, o mundo acha que essas coisas são libertadoras, né? Sempre achou. Isso, Então, que essas coisas levam ao prazer, levam à alegria, mas a gente sabe que é um prazer momentâneo, né? Momentâneo. E assim, hoje eu sou livre para dizer não ao tabaco. Sim. Hoje eu sou livre, né? Para servir a Jesus. E eu não preciso dessas coisas para ter alegria, ter a paz, né? O contentamento. Hoje a minha alegria é realmente viver para a glória de Cristo. Amém. E além do cigarro, né? Tem muitas coisas que preenchem o espaço de Jesus, né? Sim. Ainda mais antigamente, Hoje em dia, né? né? Celular. Sim, e antigamente o tabaco era uma coisa popular, né? Super, tinha as propagandas, Quem né? usava era legal, era TV, sinônimo de tal. A gente era muito movido, né? Pelas propagandas, né? Que era bonito. E era permitido, né? Era ainda. permitido, né? Sempre foi, né? Mas aquela droga ilícita, né? Mas na época não era uma coisa normal entre os jovens, né? As pessoas achavam bonito ter um cigarro e fumar e tal, né? Soltar fumaça. Né? Então essas coisas tinham uma influência muito grande da sociedade. Depois que criaram-se leis, né? Que hoje o maço de cigarro vem escrito que dá câncer, né? Sim. Ele gera o câncer também. Desperta as células cancerígenas do nosso organismo. Então, a gente sabe o tanto de mal que faz, né? Fazia e faz
na vida de uma pessoa. Mas isso foi de menos, né? Acho que a parte melhor aí de tudo foi eu reconhecer que eu sou pecador e eu entregar minha vida a Cristo. Essa foi a melhor parte. O restante Deus vai fazendo, né? Então a gente sabe que essas coisas são detalhes e o importante é nós entregarmos nossa vida a Cristo e o restante Ele faz. Ele acrescenta, né? Ele nos livra, Ele tira coisas que são empecilhos, né? Para nós podermos viver uma vida realmente íntegra diante do Senhor. Sim, é como o senhor falou, né? Após nosso encontro com Jesus, nossa conversão, as consequências vêm, né? A gente começa a ter hábitos melhores, Sim, né? uma mudança de vida, né? Isso, a gente começa a ter uma relação melhor com a nossa família, né? Com nossos Sim. estudos, nosso trabalho. E eu acho que isso aconteceu com o senhor, né? Tanto é que até assim em termos de prosperidade, né? Porque a gente gastava tanto dinheiro, né? Para poder bancar essas coisas no mundo, né? Que Tem você isso tá também. todo Verdade. final de semana, você sai com os amigos e churrasco e cerveja e todas essas coisas, né? Que no mundão aí é muito comum, né? A gente gastava muito dinheiro em coisas que, né, não valiam a pena. Né? E depois, quando você se converte e vem a Cristo, você passa a ter uma vida realmente mais regrada, né? A pensar melhor, né? Em construir um futuro, em você investir melhor o seu recurso. Verdade. Isso, as nossas motivações são outras, Sim, entendeu? É. verdade, pastor. E o chamado ao pastorado, com a vocação, né? Como é que surgiu? Você Então, teve esse momento aí de foi mudança de instantâneo. vida, aí depois você já teve a vontade já, ou teve um tempo ainda? Não, na minha vida sempre foi muito intenso as coisas, né? Eu me lembro que depois da minha conversão, eu fui fazer a classe de batismo, né, de profissão de fé. Era na época o reverendo Euclides Fontes, né, pastor da nossa igreja lá em Rancharia. Isso foi logo após a sua A conversão? minha conversão, né? Aham. E então eu fui aprender da palavra, né? O reverendo Euclides Fontes sempre foi muito sério, né? Nessa coisa do discipulado, né? Ele nos discipulou de uma maneira muito especial. E a gente absorveu todo aquele ensinamento e para ter uma vivência cristã segundo a palavra de Deus. Depois eu fui batizado, professei a fé e já comecei a atuar na vida da igreja em vários ministérios. Eu fazia de tudo, porque eu gostava de estar envolvido, né, com os jovens, com os adolescentes, né, com os adultos. E tinha programações. Nós tínhamos uma igreja muito ativa, como Ipanema, a igreja de Rancharia, uma igreja muito ativa também. E a gente sempre tinha as sociais, né? Tinha os acampamentos, retiros. Eu estava em tudo, né? Eu gostava muito de servir, a questão social sempre me acompanhou, desde o início da minha fé. Então, a gente tinha um ponto de pregação num bairro chamado Jardim Universitário, que eu ia lá ajudar, né? Fazer o trabalho. E era um trabalho que era feito só com criança. E as nossas irmãs da igreja de Rancharia iam para lá. Evangelizar as crianças, né? Tinha a IBD, que era feita com as crianças daquele bairro, então eu sempre estava ali ajudando e aí logo em seguida eu comecei a participar do louvor, que eu gostava de tocar, né? Eu entrei pela porta do louvor nos ministérios, né? Que bacana. E na época eu tocava atabaque e tinha um atabaque na igreja lá, por incrível que pareça, naquela época tinha. E cada instrumento teve essa história também para entrar na igreja, não é o assunto aqui. Mas eu lembro que o presbítero Cláudio, que tocava o instrumento, ele deixou eu tocar. Tabaque é um... de percussão? Que você coloca debaixo da perna e lateral, né? Aham. E não tinha o carrom na época, então a gente usava o atabaque. Não tinha bateria, então a gente fazia o som ali, aquele grave do atabaque, né? Para ajudar no louvor. Bacana. E depois comecei a ministrar louvor, né? Aprendi a tocar violão. Então, a gente começou a entrar pelo Ministério de Música, nos ministérios. Depois eu fui treinado para ser diácono. E eu fui ordenado primeiramente como diácono. Com quantos anos? É isso que eu ia Você perguntar. lembra? Olha, eu não lembro quantos anos eu tinha. Que geralmente quando o pessoal entra... Pouquinho tempo, né? Pouquinho. É, Graças a porque- Deus. Quando o pessoal entra mais jovem, os adolescentes, eles têm essa fome que o senhor falou de estar em tudo, Sim, né? eu devia ter meus 23 anos, 24. sim. Idade que Por aí. eu entrei também. Aí, Próxima. ó, Marião, 26. E eu 26. gostei, eu fui treinado pelo diácono Zezo, que
O Zezo tava naquele vídeo do coral que eles Sim, apresentaram. que a gente viu de rancharia, né? E ele é um excelente diácono, né? Então eu aprendi todo o trabalho diaconal com o diácono Zezo Augusto, lá de rancharia, irmão do Manuel, do Renato, uma família muito querida. E eu tive pessoas muito boas do meu lado que me ajudaram no discipulado, né? Reverendo Euclides, o Manuel Augusto, o Rinaldo, Sim. né? Era uma galera, o Júnior, o Alcides, nós tínhamos lá o Marquinhos Centeio, tanta gente boa assim que me acompanharam no início da minha fé, a Deise, a Glaura, né? Gente assim do meu coração. São, que nem o André falou, né, no último podcast, são referências. Referência, né? referência Participaram pro- da vida do Senhor. pra Né? caminhada, Tinha né? o Ismael, o Auro, né? Tanta gente assim que andou do meu lado, né? E a gente cresceu no meio de gente muito crente. Isso me ajudou muito, né? No início da minha fé. Então nós estávamos ali na igreja atuando e depois da minha ordenação de diácono, aí que veio o chamado. Vocês perguntaram do chamado. Até chegar ao chamado, eu Tinha um fui... processo. Teve. Porque assim, até eu entender qual que era a minha vocação no meio do corpo de Cristo, eu fui fazendo um monte de coisa assim, até que eu entendi o que Deus queria da minha vida. Foi quando o pastor Ismael veio para nossa igreja, porque o reverendo Euclides jubilou. Aí veio o reverendo Ismael Andrade Leandro Júnior, que começou também a fazer o trabalho ali na igreja, né, como pastor. E na época dele que eu fui despertado para o chamado. Nós tínhamos reuniões de orações, né, intensas naquela época. E naqueles momentos de oração ali junto dos irmãos, eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. Porque eu tinha uma vontade imensa de estar na igreja, de pregar a palavra, de orar, de aconselhar as pessoas. E eu fui entendendo que Deus estava me direcionando para o ministério, né, pastoral. Isso. É muito. Essa questão da vocação é um conteúdo muito diferente, né? Porque a gente não sabe ao certo o que é sentir esse negócio, né? É mais quem é o pastor, quem tem a vocação, A gente que sempre sabe se explicar, sente né? despreparado, né? A gente acha que vai ser realmente um chamado e vai ter aquela sensação extraordinária, né? Tipo, agora eu vou, né? Sim, é. Na verdade, foi um processo, no meu caso, né, onde eu fui entendendo, né, exercendo os dons e talentos que eu tinha na vida da igreja, e eu fui entendendo que aquilo que me atraía mais, assim, no sentido Sim. de falar, não, olha, eu fiquei com dúvida na época, né? Eu conversei muito com o meu pastor, tutor, né, o reverendo Ismael, que me aconselhou, e o reverendo Ismael fez uma coisa muito, muito legal, que eu acho que é uma experiência que todo candidato ao Sagrado Ministério precisa ter, né? Ele falou assim para mim, bom, então se você tem um chamado, você vai plantar uma igreja primeiro, vai terminar o seu ensino médio, antes de eu te enviar para o seminário. Ele me deu 2 anos. Caramba. E aí, em 2 anos, eu terminei o ensino médio e comecei a plantar a igreja, a segunda igreja presbiteriana de Rancharia, que hoje já é organizada. Pastor Rogério Vaz e a sua esposa Sueli estão lá, né? Ah, sim. Uma bênção de casal, família maravilhosa. Que E bênção. também nós estudamos juntos, eu, pastor Rogério, um amigão do coração, irmão em Cristo. E fizemos o mesmo seminário. Então a gente tem uma caminhada junto, né? Que E, bênção. e ali foi meu lugar, a igreja que eu fui plantar, né? E que Igreja você teve a de- sua experiência. A primeira tive minha experiência foi experiência. essa, né? Foi. E foi uma experiência assim bem interessante, porque eu visitava todo o bairro, né? As casas, as famílias ali. O senhor já conhecia também, né? Mas assim, foi muito difícil, né? Até chegar às primeiras famílias. Os 3 primeiros meses ali, eu tinha ali a tia Lúcia, esposa do Manuel Augusto, que me ajudava na congregação, e o seu Max, que era um zelador da igreja. Eles me ouviam todo domingo eu pregar, ensinar a palavra no domingo de manhã, domingo à noite. Então eles eram meus apoiadores. Só que não ia nenhuma família. Eu visitava, evangelizava, né? Orava. E até que no 3º mês eu fui orar e falei, Senhor, acho que eu não tenho chamado para isso não. Ixi. Eu acho que eu vou falar com o pastor Ismael, e aquela semana eu não tinha feito visita, não tinha evangelizado ninguém. Eu fui orar e eu estava muito mal. Frio, né? Eu falei, não veio ninguém, então acho que eu não tenho chamado.
E foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, né? Porque eu esperava que eu fosse visitar as pessoas, evangelizar, e as coisas E na hora acontecessem já assim, ia. rapidamente, né? Era novo na fé, não tinha essa experiência que eu tenho hoje, né? Por isso que eu olho pro Vista Verde hoje, eu fico tranquilo porque eu sei como que Deus faz, né? Naquela época eu não sabia. E às vezes É o tudo pessoal novo, acha né? que a plantação só tá funcionando se tiver número alto, né? Número alto 50 de gente. pessoas já de Isso. cara, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Porque a gente que tá vivendo a experiência agora do Vista Verde, a gente observa, né? Que é o momento de Deus, né? E não é fácil, né, a plantação. E aí, naquele domingo que eu orei, que eu estava chorando na presença de Deus, falei, Senhor, acho que eu vou falar com o pastor Ismael que eu não tenho chamado. Eu estou entendendo que o Senhor não quer, né? O culto ia começar ali daqui uns 15 minutos. E naquele dia que eu orei, que eu ia entregar o chamado, entrou 3 famílias na igreja de uma vez. Benção. Foi a semana que eu não visitei, que eu não evangelizei, que eu não orei por eles. É. E Deus mandou. Ali eu tive uma experiência assim, muito especial de Deus tratando comigo e me ensinando. Não é você que faz a obra, sou eu. Então, quando eu quero, eu levo as pessoas até os meus pés e elas vão ser salvas. Não porque você visitou, porque você evangelizou, porque você orou, mas porque eu quero fazer a obra no coração delas. Não Então, tá no seu alcance, né? ali, naquele início, eu já aprendi uma coisa muito importante na plantação de igreja e na evangelização. Nós somos instrumento nas mãos de Deus, mas quem faz a obra é Deus. Verdade. Então, independentemente dos nossos esforços, Deus é quem faz a obra. Aprendi muito cedo isso. Então, até hoje, a gente sabe que é o agir de Deus no coração das pessoas. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu do chamado, né? Como Chamado. que funcionou. Que Por vem meio esse da igreja, pastor. né? E como que foi a família? Como eles reagiram ao seu pastoreio? O senhor contou uma historinha já parecida em relação ao trabalho, ao sustento, né? O senhor precisou ficar um pouco longe de casa, né? Chamado pastoral já começa com Deus nos tratando em todas essas áreas, né? Não foi fácil, porque eu tinha que trabalhar, né? Eu já era casado, tinha filho, Família. eu tinha que trabalhar, né? E aliar junto ao ministério, depois ir para o seminário. A princípio, assim, né? Minha família, meus pais ficaram preocupados, né? Nunca me impediram, né? Eles entenderam o meu chamado, né? Nunca foram resistentes assim a eu ir para o seminário, né? A dificuldade foi eu, casado, com esposa e filhos, ir para o seminário. E a gente tinha um suporte do presbitério da igreja, mas era um suporte mínimo. E eu fui fazer o seminário em Londrina e lá eu tive que trabalhar, estudar. O seminário era à noite, eu trabalhava de dia. Então, foi um período bem difícil, assim, financeiramente foi muito difícil, mas Deus não deixou faltar nada, supriu todas as nossas necessidades. E aí, como é que Deus me abençoou no sustento, né? Então, o seminário, todos os alunos tinham que ter a sua experiência missionária, ou nacional ou transcultural. E a Prefeitura de Londrina, na época, fez um convite para os alunos do seminário para trabalhar como educadores sociais na rua, com meninos de rua, para a gente poder fazer o estágio. Então, o seminário conseguiu fazer essa ponte com a Prefeitura. E era um estágio de 6 meses. Então, nesses 6 meses, eu fui fazer o estágio com meninos de rua e fui aprender, né, a ser educador social. E foi uma experiência muito joia, porque era um trabalho missionário com uma tribo muito diferente, né? Então, meninos de rua. Eu nunca tinha trabalhado com meninos de rua. É realmente assim uma etnia, outro né? mundo, né? É uma realidade, outra mundo. realidade. É um submundo, né? né? E é uma realidade totalmente diferente. Então, eu trabalhei 6 meses. Depois a prefeitura fez um convite para eu permanecer trabalhando na prefeitura como educador social, no projeto Amigo, que era um projeto que foi lançado na época. E eu fiquei 4 anos trabalhando na prefeitura com assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, uma equipe, né, multidisciplinar. E eu aprendi muito nessa área social nessa época. Eu fiz uma faculdade de teologia, mas durante o dia eu fazia uma faculdade não reconhecida pelo MEC, mas ao lado de profissionais muito
capacitados que me ensinaram a fazer o trabalho social. E isso me ajudou muito. Isso na plantação, né? Porque na plantação você tem que saber conviver com as pessoas, né? Isso. Tanto as de outras realidades, outras com outras realidades, as famílias, Isso. onde Social moram. é muito importante, né, professor? Como o senhor falou, o espiritual, ele anda ao lado do social, né, da questão cultural, a saúde também, Sim, né? Econômico. econômico também. E a igreja precisa estar em todos esses espaços, né? Onde ela pode atuar pregando o evangelho. E eu pregava o evangelho quase que todo dia ali com os meninos de rua, as famílias deles também, né? Porque depois eu fui trabalhar com as famílias. Então também eu consegui entender melhor a realidade de onde o menino de rua morava, qual que era o contexto de família e tal, né? Então a gente teve uma experiência muito legal nessa área também. Que bem. Sim. E em relação àquela igreja que você falou que estava plantando, né? A sua primeira plantação, os desafios, assim, que tiveram, além daqueles que você falou de não ter chegado gente, sabe? Mas depois que a igreja estava já se formando, estava vendo que estava encaminhando bem, ainda teve desafios ou sempre foi muito fácil? Depois que teve uns membros, né, Sim, tal, aham. sempre foi tranquilo, Deus sempre tava lá com a mão, né? Não, sim, mas nunca foi fácil, né? Todas as etapas foram difíceis. Por quê? Porque depois que chegou as famílias, você tem o desafio de cuidar delas. Não é só chegar e entrar na igreja e ficar lá sentado no banco. Você tem que cuidar de cada família. E a realidade dessas famílias era uma realidade de muita pobreza. Então, além da questão espiritual, tinha a questão social também que a gente cuidava. E a gente tinha que trabalhar, levantar recurso, levantar mantimento, levantar roupa, encaminhar para o emprego, né? Promover a vida daquelas pessoas para uma vida mais digna. Então, tinha essas realidades. Depois começou a chegar bastante criança. Eu tinha 60 crianças Olha só. ali do bairro. E crianças também de uma realidade bem pobre. E aí veio o desafio de eu poder coordenar. A gente tinha uma igreja assim, no fundo do terreno era uma edícula. Era o espaço que a gente tinha para trabalhar. E aí a gente tinha o desafio de estar com 60 crianças dentro desse espaço pequeno e saber como cuidar delas ali, né? Como que eu ia fazer para cuidar dessas crianças. Então eu usei muito, lógico, a palavra de Deus, né? Para evangelizar, para ensinar. Sim. Mas usei os recursos de violão, música e contação de história, né? De uma maneira bem didática, assim, com fantoches e com... na época era flanelógrafo, né? A gente tinha alguns recursos didáticos e que a gente utilizava para segurar 60 crianças num período ali de 1 hora. Nossa. Então era bem Desafio, né? desafiador, Era né? desafiador. Porque eu não tinha noção de como trabalhar com criança. Eu aprendia muito com a Deise, com a dona Isa, né? Que eram irmãs que trabalhavam já com as Do crianças Ministério lá, Infantil, no né? Ministério Infantil. A gente foi aprendendo na caminhada. Aí a tia Lúcia, do Manuel Augusto, me ajudava também, né? Nas contações de história. E a gente fazia... Aí começou a chegar gente ao nosso lado também, né? Eu lembro muito que o Roberto Passarinho, né? O Pedro, a Mayra, a Roselene, né? Um pessoal que foi chegando para a igreja, foi me ajudando depois. Aí a gente fazia os bonecos, né? No estilo do Maurão. E o Roberto era a escada, então eu fazia o fantoche e ele conversava comigo. O Maurão é uma baita referência, né? O Maurão sempre esteve na época do Reverendo Ismael. O Reverendo Ismael levava ele todo ano para a rancharia e a gente aprendeu lá. Tem vários casos assim, né, que começaram com bonecos que se inspiraram no Maurão, né? No Maurão. O Maurão é uma referência para nós até hoje, né? E depois que agora que a gente veio aprender com ágape, né? Sim. Uma nova forma de utilização dos bonecos, que é maravilhosa também, né? Então, um complementa o outro, né? E o Maurão tá lá também, junto no ágape, porque ele é a maior referência nossa ali, né? De trabalhar com bonecos. Que bem, Então, hoje a gente trabalha com bonecos, mas eu já trabalhava lá atrás de maneira simples, né? A gente não tinha muitos recursos, não tinha os bonecos que a gente tem hoje. Técnica, né? Habilidade e tal. As habilidades técnicas, a gente não tinha curso disso, né? A Sim. gente via Maurão fazendo e a gente aprendia com o que ele fazia, a gente referência, tentava reproduzir, né? Não igual ele, mas a gente conseguia fazer alguma coisa assim, né? E as crianças amavam, né, os bonecos, né? Então a gente tinha
uma condição de fazer um evangelismo criativo, né? Bacana. Eu Pra trabalhei chamar a muito- atenção das crianças também, porque criança não para com só se chegar lá e começar a explicar a Bíblia pra ela começar Tá a lendo a ler assim, revistinha, ler a é, revistinha. desenho, não, não. tem que ter a ilustração. Tem que ter. Aliás, eu falo para as irmãs do departamento infantil, os irmãos, né? Que é mais difícil dar aula para criança do que para adulto. É isso que eu ia A- perguntar pro senhor. A exigência é muito maior, né? Você tem que usar os recursos didáticos, né? Imagem, som, né? Gestos, tudo isso faz parte ali de você poder pregar o evangelho a eles de uma maneira que eles possam, então, né? Interagir com você ali e ouvir, né? E ter aquela atenção que precisa ter, né? Sim, isso que eu ia perguntar. Porque eu também gosto muito do Ministério Infantil. Eu tenho interesse aí em me aprofundar. Perdi o Ministério Ágape, que eu estava em estágio, estava longe, mas Nós eu, vamos trazer de novo o Ministério Água. mas eu esse ano. acompanhei. Se Deus quiser, estarei lá. E eu tenho essa curiosidade de saber quais são as diferenças que tem técnicas de linguagem de trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, né, com as famílias. E também se o senhor enxerga que, na sua época, quando o senhor começou lá em Rancharia, mudou muita coisa a questão de como trabalhar evangelismo? Método, né? Os métodos, porque hoje as coisas estão um pouco mais tecnológicas, né? O senhor, hoje também a gente pode trabalhar muito aqui também com a música, né? Sim. Tudo pode acabar virando evangelismo. O senhor acha que mudou muita coisa? Eu creio que o que mudou, acho que eu colocaria a falta da prática do evangelismo hoje é muito, muito pouca. Boca a boca, né? Acho que Diante do que nós fazíamos antes. Eu acho que isso mudou. Os recursos, nós temos muito mais recursos hoje do que nós tínhamos no passado. Só que olha que contradição. No passado, nós evangelizávamos muito mais como igreja do que hoje, Com menos recursos. com menos recursos. Verdade. E fazíamos o trabalho. Eu sou de uma época que nós evangelizávamos em cima do caminhão. Caminhão no meio da rua, num bairro da cidade. E colocávamos lá o grupo de louvor, instrumentos. Na época eu tocava trompete, né? Eu e o Molinari. O Molinari era meu professor de trompete. E a gente tocava em cima do caminhão e depois palavra de Deus ali pro bairro, convidava as famílias, as casas, ia de casa em casa para avisar, olha, vai ter culto agora às 7:30 da noite aqui na rua, tal, né? E a gente fazia todo um movimento para trazer o povo e pregar ali no meio da rua, em cima de um caminhão. Nós tínhamos movimentos de blitz, que eu fui muito abençoado pelos evangelistas do IBEL. Queria deixar isso aqui para todos os pastores, quando sair de férias, trazer um evangelista do IBEL para a igreja, porque nessa época eu aprendi muito com eles. O pastor saía de férias, o evangelista ficava na minha casa, eu gostava de receber os evangelistas e aprendia com eles. Eu lembro até hoje o reverendo Samuel, que está lá na igreja de Betel, na zona norte de São Paulo. O reverendo Samuel foi como evangelista do IBEL uma vez lá para a rancharia, várias vezes ele foi, né? Mas dentre as vezes que ele foi, ele nos ensinava muito esse evangelismo na prática. Então ele nos levava para a praça para fazer blitz. Como que era blitz? Era um violão, um atabaque ali, uma roda. A gente começava a cantar louvores e tal, as pessoas iam se agregando naquela roda. E ali ele começava, quando tinha um grupo bom de pessoas, ele começava a pregar o evangelho. Eu aprendi nessa prática. Então era muito especial. E uma vez ele nos treinou, fez um teatro, uma pantomima, para a gente apresentar nos lugares da cidade, até que nós conseguimos, numa boate lá, um acesso para ir lá e evangelizar lá dentro da boate. Tava tendo um vaneirão lá, um grupo gaúcho tocando vaneirão. Olha só. E o dono da boate nos deu o privilégio de ir lá e apresentar o teatro. Caramba. São lugares que você não imagina. Umas experiências que nós Deus tivemos coloca assim, no lugar. uma experiência Verdade. muito louca, assim, que a gente fala hoje louca, mas nós fizemos a pantomima lá, depois que nós terminamos, e tinha irmãos que já estavam ali distribuindo panfleto, conversando com as pessoas na mesa e tal, né? Sim. Nós vimos as pessoas chorando, assim, sabe? Nas mesas e pedindo para voltar. E olha, só que assim, bênção. as coisas. E a gente evangelizou muita gente naquele dia. Depois a gente saiu, né? Ali fora da boate também a gente teve a oportunidade de evangelizar ali no tete a tete as pessoas. E
e aquela boate depois de uns 3 meses veio a fechar, faliu. Nossa. E aí, Funciona, no lugar dela... Grupo de evangelismo fecha a boate. Manchete, né? Mas no lugar dela veio a igreja do Evangelho Quadrangular, que Ah, alugou o prédio e começou o trabalho da Caramba. quadrangular. Foi assim, uma experiência que nós tivemos assim, Sim. né? Mas Deus abençoa a obra dele, né? Sim, eu acho que não só no movimento evangélico, né, nós reformados, mas eu acho que todas as igrejas, todas as doutrinas, elas pararam muito no evangelismo, né? Elas estão cada vez mais fracos, né? Antes a gente via muitas pessoas na rua, como o senhor falou, tinha muitos teatros, né? O pessoal de antigamente, os mais velhos, falam que tinha muitos teatros que eles faziam, né? Cantatas. Hoje, Aliás- hoje o evangelismo não é mais você explicar a palavra, né? Explicar o plano da salvação. É você chamar a atenção, colocar coisas na igreja, na liturgia, que chamem a atenção de quem tá de fora pra ser um show, né? Isso é um show. Esse é o novo evangelismo, que a gente vê em muitas igrejas, E infelizmente. assim, nossas igrejas presbiterianas, ainda tem algumas igrejas do passado que mantiveram. Quase todas as igrejas presbiterianas tinham um palco, um salão social com palco, porque nós fazíamos nossas sociais, fazíamos os teatros, e era muito forte isso nas igrejas. Depois, com o advento do movimento pentecostal no meio da igreja, as pessoas foram taxando isso como pecado. As pessoas foram abandonando essas coisas assim, que trazia comunhão para a igreja, gerava comunhão. A gente evangelizou muita gente ali na social, que a gente fazia. A gente fazia esquetes, as esquetes eram pequenos teatros, né, ali, que a gente brincava, né, ali, interagia uns com os outros, tal. E contávamos piada, causo da roça. Entrava 2 irmãos vestidos de caipira para contar causa da roça. Eu lembro muito do Ismael, do Júnior, da Glaura. Eles... Isso não, lembrando que isso não era num culto, né? Então. Não, era uma social. Era uma social, né? à Mas a gente parte. convidava os amigos. Sim, Né? aí, ó. E ali acontecia também depois o evangelismo, né? Então, assim, e para a igreja se alegrar, né? Dar risada, também tem esse Momento de comunhão. momento de comunhão, sim. né? Eu gostaria muito de ver hoje, novamente, essa prática na vida da igreja, né? Que fica aí o desafio para vocês jovens aí, para bolar uma social para o próximo ano aí, né? A gente pensar nisso, né? Nós cantávamos música sertaneja, né? Cada um ia lá com suas habilidades cantar uma música boa, né? Não essas porcarias que tem hoje, né? Uma música boa. E não tinha nada de errado nisso, né? Nós fazíamos paródia. Aí os irmãos faziam as paródias com os irmãos da igreja, né? Falava da careca do irmão, do pastor. Assim, brincava-se muito, né? São coisas E- que a gente faz no nosso retiro, né? Bebê Isso, seminário. então. Mas assim, não tinha aquela coisa, é bullying, né? Ninguém achava que era bullying. E não era alguma coisa também que ia ofender o irmão a esse Isso, ponto. então, né? Mas assim, nós tínhamos muitos momentos assim alegres, assim, de realmente a igreja estar ali unida, dando risada, naquele entretenimento, né? Então, era uma maneira também evangelística, porque a gente levava os amigos naquele momento. E depois no domingo eles estavam na igreja, Aí, Olha ó. só. né? E hoje tá sendo cada vez mais difícil, né, pastor? A gente A gente de fora, né? pensava evangelisticamente tudo que nós fazíamos, né? É isso que eu falo nas nossas reuniões, né, de igreja, que a gente precisa ter a consciência missionária, né? Tudo que nós fazemos tem que ter esse viés, né, de que aquele momento é para a glória de Deus e é também um momento oportuno para você levar o evangelho da salvação. Verdade. E isso já era um ponto positivo porque eles traziam os amigos pra igreja, né? E hoje falta essa ousadia. Hoje a gente estava lendo lá em casa o texto de Atos 24, quando Paulo está se defendendo contra os judeus que estavam querendo prender Paulo, né? Na verdade, ele já estava preso em Jerusalém. E Paulo, com toda a ousadia que o Espírito Santo colocava no coração dele, na frente dos judeus, explicando a Bíblia para eles. E na frente também dos líderes, né? Do governo. Então, perante o governo, Paulo já fazia isso, né? Então, a gente com um amigo nosso, um vizinho, a gente não faz. Então, falta essa ousadia na vida do crente, né? Falta. E o que é o evangelismo, né? Acho que precisa ser falado isso, né? Verdade. O que é o evangelismo, né? O evangelismo é realmente você falar de Jesus, da sua vida e obra, da sua morte, da sua ressurreição. Você mostrar para a pessoa
o quanto essa pessoa está em pecado, e o pecado nos afasta de Deus, é a condição de miséria espiritual que nós vivemos. A pessoa nunca vai dar valor à graça enquanto ela não souber a miséria em que ela está. Verdade. E porque as pessoas, elas relacionam as boas obras delas com o direito de ser salvo e de ganhar um pedacinho no céu. Mas as pessoas precisam lembrar que nós somos pecadores e que ninguém vai para o céu porque é bonzinho ou porque faz boas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Então a graça de Deus, ela apresenta essa obra salvífica de Deus por meio de Jesus Cristo, aplicada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, você também orienta a pessoa, a necessidade que ela tem de se entregar a Cristo. E para quê? Para que ela também possa participar conosco da vida eterna. Então a gente tem toda aquela construção, né? Que Deus criou o homem, né? Perfeito. Aí o homem pecou no paraíso, veio a queda, mas Deus preparou, né? O Salvador, que é Cristo. O plano perfeito, lá em Gênesis 3,15, já é visto ali o Messias na semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então veja que Deus já estava ali, né? Cuidando, né? De todo o seu povo escolhido a partir de Jesus, que já é apresentado em Gênesis. E aí vem então a encarnação do Cristo, o Filho de Deus, né? Pela Virgem Maria, né? Por obra do Espírito Santo, se encarnou entre nós e vimos sua glória, glória como do unigênito Pai. E ele nasceu, estamos aqui na época agora do Natal, né? Ele nasceu, mas nasceu com o propósito de morrer e derramar o sangue dele na cruz para nos purificar dos nossos pecados. É esta mensagem que nós temos que apresentar, que ele não só morreu, mas ressuscitou, foi assunto ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e ele voltará para levar a sua igreja, o seu povo, o povo escolhido, que se renderam aos pés de Jesus, reconheceram os seus pecados, creram em Jesus. E quando Cristo voltar, são estes que vão ser levados para a vida eterna com Deus. E haverá o dia do juízo também, no mesmo momento, onde o Senhor vai separar joio do trigo, onde ele vai lançar ao inferno Satanás, os seus demônios e todos aqueles que não creram em Jesus. Né? Então, todo esse plano da salvação e da redenção precisa ser apresentado para as pessoas. Eu vejo que muitas pessoas têm a facilidade de convidar alguém para ir para a igreja. Isto não é evangelismo, isto é convite. O evangelismo é quando você apresenta o evangelho de Jesus Cristo às pessoas e dão a oportunidade para as pessoas de poder realmente, né, reconhecer a Cristo ou não. Né? Nós proclamamos o evangelho para salvação e para confirmar a condenação também. Tem pessoas que não vão entregar a vida a Cristo. Nem todos são eleitos. E a gente sabe disso, porque a Bíblia fala disso. Se você não crê na doutrina da eleição, você tem que tirar da Bíblia todas essas doutrinas que estão nela, contidas nela, e que Deus deixa muito claro, que é Ele que escolhe. Está lá em João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então é Deus que escolhe, é Deus que vem ao nosso encontro. O homem está morto em seus delitos e pecados. Ele não tem condição de querer Deus, mas é Deus que o quer. E quando Deus quer, não há coração que resista. É a graça irresistível, né? Então é Deus que faz essa obra. Eu já estou pregando aqui. Né? Já está virando... Mas pastor, mas isso é evangelizar, né? Verdade. Isso é evangelizar. Sim. E hoje em dia a gente tem essa dificuldade, né? De quando a gente vai convidar alguém para ir para a igreja, muitas vezes a gente tira esse fardo de falar, de evangelizar e falar, na igreja você vai ouvir a palavra. Lá Deus vai conhecer a Deus. Deus vai tocar no seu coração. Isso, né? então. E acho que é uma das coisas que precisa partir de nós, né? Como a gente tem facilidade de fazer outras coisas, mas na hora de evangelizar, não tem que ser na igreja. A gente pode fazer isso no nosso trabalho, né? Com nossos colegas na escola. Isso. E assim, é dessa maneira que a igreja cresce. Quando todo o povo está, né, sendo disperso como a igreja primitiva, eles foram, né? E cada um foi pregando o evangelho. Não foram os apóstolos também ensinavam, pregavam, mas
a igreja espalhada que foi pregando, anunciando e o texto de Atos 1:8 nos remete a isso, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja é o sal fora do saleiro, onde ela vai temperando com o evangelho, sendo a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo, nós somos reflexos dessa luz. Nós também somos a luz, porque nós refletimos a Cristo na sociedade. Sim. Pois é. E hoje, atualmente, com a IP Vista Verde, né? Antes no Agrochá, esse bairro tão especial que a gente está investindo, né? Desde 2016. Quais são os planos? Agora, Agora, o processo também, né? Pra quem não conhece, né? no momento que nós estamos gravando essa live, a gente está no mês de dezembro, né? Então, semana passada a gente teve a inauguração do Templo do Agrochá. Sim. Então, fala aí um pouquinho quais são os planos, o que já teve, né? Para o pessoal que não conhece. Sim. Bom, a igreja presbiteriana Vista Verde, que está lá próximo ao Agrochá, né? Ela começou no Agrochá, depois foi para o Vista Verde, que é o loteamento novo. Mas ela é pensada quando eu cheguei na igreja do Ipanema, nós tínhamos que despertar a consciência missionária na vida da igreja. E a maneira que Deus colocou no meu coração para que isso fosse despertado foi plantando uma nova igreja. Eu vejo isso como uma oportunidade muito rica de você, ao plantar uma nova igreja, você treinar a igreja para ir ao campo e pregar esse evangelho que nós acabamos de falar aqui, né? E eu fiz muito isso de ensinar ali no tete a tete como fazer o trabalho evangelizando. Eu gosto muito disso, né? Não só falar para o pessoal, vai lá e evangeliza, mas tem que ensinar. Essa semana o Mário vai comigo, né? Então, de ir junto e fazer na prática. Como é que a gente aborda as pessoas? Como é que a gente evangeliza, né? Então, aí a gente dividia de 2 em 2 para ir de casa em casa. Fruto também do Projeto Servir, que veio nos ajudar aqui, né? E os médicos, dentistas e as fichas que eles nos deixaram com os endereços. A gente pôde visitar todas as casas para poder, então, levar o evangelho a elas. E isso nos ajudou muito a esse despertamento missionário. Lógico que fomos em congressos como o de Pinheiros, lá em 2017, né? Congresso de Revitalização e Plantação de Igrejas. E isso nos ajudou muito, né? Os nossos líderes foram a esses congressos e foram despertados também a partir dos ensinamentos que nós ouvimos ali. E foi muito bom, porque nós voltamos para o Vale do Ribeira com esse propósito. Não somente para o Ipanema, mas estender isso a todas as igrejas que de alguma maneira gostariam de ter esse acesso também e de aprender. Então foi muito especial e depois disso muita coisa aconteceu no Vale do Ribeira, né? Novos templos, galpões chegando para a plantação de novas igrejas e Deus foi abençoando. Cada Recurso, né? Isso, cada tijolinho. Então o Vista Verde nasce a partir disso. Primeiro com oração, planejamento, depois uma irmã ganhou uma casa lá no Agrochá 3, e aí nós pensamos, bom, agora é a hora de começarmos a ir para lá. E assim foi, e aí nós tínhamos o diácono Juninho, que ele conhecia um presidente de associação de moradores do bairro, que é o seu José Santos. Seu Santos. Nós começamos a ter um contato Saudoso, né? com a família dele, né, a dona Teolina, a dona T. Sim. Também foi a nossa primeira membro convertida do Agrochá 1. E aí a nossa igreja começou na casa deles, na Rua 8. Era um bar, né, pastor? Não, Não, o bar era o templo que fechou o depois. bar foi a segunda etapa, né? Que o bar faliu e a gente estava na casa dele. 50 metros da casa dele era o bar. Que nos atrapalhava, inclusive, nos cultos de quarta-feira que a gente fazia lá. Dia de jogo do Corinthians, então, nós não conseguia falar. E aí depois a gente alugou esse bar, reformamos tudo e começamos a igreja presbiteriana no Jardim Agrochá. E aí começamos a sonhar com um terreno, porque o bairro do Agrochá 1, 2 e 3 não tinha muito salão para alugar. Os que tinham já estavam alugados e era muito caro. E então surgiu o loteamento do Vista Verde lá. E aí a Junta Missionária de Pinheiros nos ajudou com a compra de um lote e a Docibra nos ajudou com a compra do outro lote. Olha só. E aí a igreja do Ipanema entrou com a entrada
E eles pagaram os 2 terrenos. A Junta Missionária de Pinheiros e a do Cibre. E aí nós então começamos a pensar na construção, né? E fui pra internet todo dia, né? Pra poder edificar a igreja. Doe uma pizza e uma Coca-Cola, né? Era Doe uma propaganda. pizza. Essa aí foi Coca-Cola. famosa, hein? Que A pizza e Coca-Cola agência cinquentão. Criativos, né? Verdade. A agência Criativos Fez também aquele vídeo do drone nos lá. ajudou muito, Que né? tá nos pra ajudando poder, agora também. Verdade. para poder, né, mostrar, né, a realidade do bairro, tudo. Então foi muito muito especial tudo isso que aconteceu, né? Então Vista Verde nasce a partir desse desejo de despertarmos a consciência missionária da igreja através da plantação de uma nova igreja. E agora tem mais ou menos quantas famílias já lá? Nós já temos 4? firmes ali umas 5 famílias. 5? É. Bênção. E algumas crianças, né? Na verdade, nós tivemos que recomeçar a igreja depois que saiu do Agrochá 1. Ah, é. Nós Que muda o perdemos bairro, né? mudamos de bairro, né? Perdemos muitas crianças que nós tínhamos. O pastor Rodrigo e a Isa também Uhum. trabalharam lá. Eles tinham bastante criança na época deles. E aí nós perdemos e estamos recomeçando de novo, né? Mas são fases da igreja que a gente... E agora o presbítero Ezequiel e a Núbia, né? Vão estar com a gente em Deus 2025. abençoe, né? E é um obreiro já experiente, né? Também. Nós vamos continuar trabalhando junto e fazendo a obra do Senhor lá. E como eu disse para vocês, é Deus que faz a obra. A gente pode ter os projetos, os planos, né? Não é pecado fazer projeto e plano, né? Planejamento, mas é Deus quem abençoa. Então a gente depende muito de Deus, daquilo que Deus faz na vida e no coração das pessoas. E a gente tem que aprender a viver nessa dependência, na obra missionária, na evangelização, em tudo que Tudo que botamos na mão. é Deus que faz. Sim. E como que o senhor vê o perfil das famílias lá, do Vista Verde? Porque eu imagino que cada igreja deve ter o seu perfil, né? Principalmente da questão de conhecer mesmo a Deus, conhecer a palavra. Cada igreja tem a sua diferença, né? Eu, quando eu entrei, eu conheci um pouco do Agrochá e eu vi como que era diferente trabalhar com as nossas crianças do Ipanema e como que era trabalhar com as casas do Agrochá, né? Então, tinham casos de famílias mais precárias, né? Crianças passavam por situações mais difíceis. E Isso. até a forma de chegar, de cuidar, de falar é diferente, né? Na verdade, assim, né? Qualquer lugar você tem a dificuldade cultural, social, não só relacionada à pobreza, mas a riqueza também é uma dificuldade, né? As pessoas que têm recursos, Verdade. e você chegar ao coração dessas pessoas é muito difícil você estar no meio social que elas vivem. Porque ela meio que já tem tudo, né? Material. Isso. Então, assim, é tão difícil quanto, né, outras realidades. Então, qualquer realidade vai ter a sua dificuldade de alcance. Agora, nós precisamos entender que cada cultura local, ela tem um jeito, né, de você chegar, de você falar, né? Em culturas onde você tem pessoas que não têm tanto estudo, né, tanta conhecimento, né? Você tem que falar de uma maneira bem simples, Isso. que a pessoa possa entender. Adaptar, né, a sua linguagem. Adaptar a linguagem, né? Também realidades de faixa etária, né? Criança você fala de uma maneira, adolescente você fala de outra, né? Tem essa relação, né? Sim. Então é importante a gente saber transitar no meio de todas essas faixas etárias e a gente poder apresentar o evangelho. O importante é a essência do evangelho. Eu digo que assim, mesmo você não tendo tanta habilidade de falar com uma criança, com um adolescente, com um jovem, você tem que apresentar o evangelho de qualquer maneira, Com o seu dom, né? né? Porque é Deus que faz a obra, independentemente das nossas estratégias, né? Verdade. Então, a gente não pode deixar de fazer o trabalho porque a gente não tem habilidade com aquela faixa etária, aquele público em especial, né? E Deus vai dando a sabedoria de como você alcançar esses corações e você se inserir na cultura. O evangelismo, a gente precisa aprender isso também. O evangelismo, ele precisa de vínculo. Sim. Porque assim, você às vezes cai de paraquedas no bairro, ninguém te conhece, você vai lá na casa de alguém que nunca te viu e você vai falar de Jesus. Amém, isso é bom. Bom. Aí você nunca mais volta lá. Mas quando você cria vínculo com o bairro, de você estar lá sempre, passou hoje, passou amanhã, e aí, como é que tá? Tudo bem? Você foi lá, né, convidou para ir na igreja. Daqui a pouco teve uma mulher lá que ela não queria me atender.
Ela estava dentro da casa dela, a janela aberta. Eu bati palma, ela olhou lá dentro. O que foi? O que o senhor quer? Eu falei, eu gostaria de entregar um convite. Eu sempre levo alguma coisa para poder entregar como material, né? Panfleto, a divulgação do trabalho da igreja. E aí ela, muito resistente, ela veio. E eu vi que ela tinha umas plantinhas bem bonitinhas assim na calçada e dentro da casa dela, né? Quando ela chegou, a primeira coisa que eu falei não foi falar de Jesus. Eu falei para ela, minha senhora, suas plantas são muito lindas. A senhora poderia me arrumar uma muda dessas plantas? Aí ela falou assim, você gosta de planta? Eu falei assim, olha, eu gosto, mas quem gosta mais é minha esposa. E ela está fazendo um canteirinho lá em casa que eu tenho certeza que essas plantinhas aí vão cair muito bem lá no canteirinho. A mulher já abriu um sorriso, já foi lá, não, pode, eu tenho muda aqui. Foi lá, pegou a muda, pôs num papelzinho, embrulhou, deu para mim, falou, você faz assim, me ensinou a plantar. Eu plantei, está nascendo lá em casa agora, né? E a partir disso, eu comecei uma conversa com ela, ela abriu o coração para me ouvir. E aí que eu comecei a falar, olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana, né? Nós vamos inaugurar um templo aqui, lá no Vista Verde. Expliquei para ela onde era a igreja e tal, né? O meu propósito aqui é falar do amor de Cristo, é poder dizer a todo esse mundo, né? Que está aqui à nossa volta aqui, de que Jesus é Senhor e Salvador, de que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça e da glória de Deus. Meu propósito aqui é demonstrar o amor de Deus pela vida da senhora e de qualquer pessoa desse bairro aqui e dizer o quanto o Senhor Jesus nos ama e o quanto Ele quer morar no nosso coração. E comecei a falar assim, espontaneamente assim, e ela me ouviu. Então, o evangelismo precisa ter o vínculo, né? Porque assim, dificilmente uma pessoa ouve você assim de primeira, porque ela não te conhece, não sabe quem é, né, tal. Então, quando você encontra uma pessoa assim, você tem que fazer uma ponte antes de você pregar o evangelho. Eu gosto de fazer isso porque a pessoa meio que quebra, né? A barreira, né? A barreira Sim, que tem. Verdade. Então, você tem que pegar alguma coisa assim para fazer essa ponte. No caso ali, a mulher era uma flor. Teve a outra que ela tinha uma cadelinha da Chihalde, igual o Choquito. Igual o Choquito do nosso cachorrinho. E aí, a primeira coisa que eu vi foi aquilo, porque foi a ponte que eu fiz para começar uma conversa, né? Falou, olha, eu tenho um Dutch Hound, mostrei a foto para ela, né? Eu tenho um macho, você tem a fêmea. Você não gostaria... eu falei, você não gostaria de cruzar, né? Pra gente poder ter um cachorrinho e tal, né? Bacana. Aí ela falou assim que já tinha um macho na casa dela ali, né? Um machinho e tal. E aí eu comecei a conversa a partir do cachorro. Então, eu criei um vínculo, assim, imediato com alguém que eu não conhecia. Agora, o que eu faço? Agora, eu volto nessas casas, as pessoas já me conhecem. Então, eu volto para falar de novo dos trabalhos da igreja, para tentar ter mais uma oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus. Então, você conversa com o bairro. Por isso que é importante o obreiro morar no bairro e ter essa prática de visitação, Ser próximo, né? Ser próximo, estar no mercado, estar na farmácia do bairro, né? Estar no posto de saúde do bairro. É importante isso, porque você cria o vínculo com o bairro. Quando nós nos aliamos lá, o Sr. Santos, para fazer o sopão no bairro, foi justamente para isso, para a gente poder se relacionar com o bairro através de um sopão que a gente oferecia para as famílias. E a gente conheceu muita gente ali no bairro através do sopão. Então nós criamos uma ponte evangelística ali, né? E aí fica mais fácil para você apresentar o evangelho de Jesus, quando você cria o vínculo. Então é importante o vínculo. Sim. O senhor contou a história, eu lembrei de um testemunho de um diácono nosso, que ele, na época, né, que eles levavam as cestas básicas para as famílias, né, mais carentes, ele contou que teve uma família que eles foram visitar, que eles sempre tinham contato, né? E que elas estavam sem necessidade, estavam sem emprego, estavam sem comida. E eles foram, né, agendar a visita. Chegando lá, o diácono contou que eles queriam a cesta, mas não queriam ouvir, não queriam receber eles em casa. Nossa. Não queriam o espiritual, não queriam o alimento espiritual. Aí ele contou como foi esse trabalho, né? Porque muitas vezes as pessoas querem receber da igreja, mas não querem ouvir nada, não querem, né? Você vê. Eu, assim, deixa eu
trazer uma palavra sobre isso, porque eu acho muito importante a gente entender uma coisa. Quando a gente vai levar uma cesta básica a uma família que está precisando, não necessariamente aquela família tem que vir para a minha igreja ou tem que me ouvir. Eu estou indo lá por uma atitude de amor, de cuidado, de poder suprir uma necessidade daquela família. Lógico que se eu tiver a oportunidade de evangelizar, eu vou evangelizar. Mas se eu não tiver essa oportunidade, a atitude de amar aquela família, entregando uma cesta, ainda que elas sejam resistentes para me ouvir, não pode ser um empecilho para eu voltar lá e, de repente, até ter que dar outra cesta. Continuar cuidando, né? Continuar cuidando, né? Até que a pessoa possa abrir uma oportunidade para eu falar de Cristo. Então, a gente tem projeto social na igreja. E eu costumo dizer isso, né? Que o projeto social da igreja, lógico, nós temos a oportunidade de evangelizar muitas pessoas através do projeto social. Nos abre muitas portas. Desde o pobre até o mais rico ajuda um projeto social. Então, são portas abertas que a gente tem. Verdade. Mas o fato de uma criança participar do meu projeto, lá do nosso projeto, né? Não quer dizer que ela tem que ir para a minha igreja. A gente não faz proselitismo com projeto social. É uma atitude de amor, de garantir o direito e a justiça para uma criança que talvez não tenha acesso a coisas que nós temos. Então, o projeto social, ele trabalha dentro disso. Eu evangelizo, eu tenho oportunidade de ensinar a palavra de Deus, sim, né? Mas eu não faço do projeto social um proselitismo. Eu entendo que o projeto social tem a sua função ali no bairro, né? E a igreja está ali apoiando um projeto. E a igreja que tem que fazer o seu trabalho missionário evangelístico, não o projeto social, mas a igreja. E o projeto social, ele te abre portas para depois a igreja ir lá e fazer a obra do Senhor. Bem, agora nós estamos finalizando a nossa Vamos conversa, pro né? encerramento. Chegando Opa, já? ao Papo foi encerramento rápido, né? Passa do nosso rápido, né? papo. É 1 hora já, né? 1 hora de papo, mas foi um Mas foi momento bênção. muito edificante, foi bênção demais. Aí, antes de você... primeiro, vamos falar para você deixar uma palavra pro pessoal de casa, né? Indicação de livro também que o senhor tem. Isso, uma indicação de um livro e também falar uma mensagem olhando para essa câmera aqui, para o Ok. pessoal de casa. Então vamos primeiro para a indicação de livros, né? Eu tenho 2 livros aqui que eu estou lendo até atualmente, né? Que eu indico, recomendo. O primeiro chama Evangelização, deixa eu ver aqui, Evangelização e Discipulado. Esse autor aqui é bem Misael Batista do Nascimento. Então tem na Amazon esse livro, você pode adquirir ele, Evangelização e Discipulado. E tem um outro do reverendo Ronaldo Lidório, Plantando Igrejas. Bacana. Os dois têm a capinha verde. Legal. É fácil. Na Amazon você encontra. Então são 2 livros de cabeceira meu e os livros da Ezion também, do pastor Arival. Agora uma palavra pro pessoal de casa. Bem, então você que está aí nos ouvindo, que Deus possa te abençoar e fortalecer a sua vida com o Senhor, mas despertar o seu coração também para a obra evangelística. Muito importante que a igreja do Senhor tenha sempre essa consciência missionária e nós possamos então avançar no reino de Deus pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus. Que bom, pastor. Bênção ter o senhor aqui. Deus abençoe a sua vida. Amém. Mas antes de encerrar, a gente queria deixar o senhor uma lembrancinha. De coração. De coração. Ok. Espero que o senhor goste que da equipe bênção. Pode Cristos. Muito joia, olha aí, ó. Deus abençoe a sua aí. vida. Obrigado. E pessoal de casa, deixa o like, se inscreva no Vocês- canal, deixa aí nos comentários quem vocês gostariam que a gente recebesse. né? Exatamente. A gente vai ter muitos convidados ainda. Quais os temas, né? Os temas também que temas vocês também. gostariam de escutar aqui na nossa conversa. Exatamente. E também é isso aí, compartilha com o pessoal para eles também aprenderem mais sobre esse tema super importante. Evangelismo. E nos ajudem aí, continue junto com a gente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe a sua vida. É nóis. Valeu. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é
ser fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam.